Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender como realizar um Kettlebell Clean. O movimento do Kettlebell Clean é esse daí, ó. Para que você consiga realizar o movimento do Clean com eficácia, você já precisa ter uma certa convivência, ao menos, de como realizar o movimento swing. Se você não tiver nenhum tipo de vivência como o swing, por exemplo, nós vamos desconstruir o movimento. A desconstrução desse movimento pode ser muito benéfica para deixar esse movimento seu do Clean até melhor do que talvez você já conseguiu fazer aí na sua prática. Para isso, nós vamos começar ali do básico, do simples. Vou pegar esse peso de 8 quilos, porque aí eu vou colocar bastante força e vou tentar controlar o peso durante o movimento. O Clean, ele é um movimento explosivo, ele é um movimento muito rápido. Então é difícil de você explicar propriamente durante a execução, a não ser que seja de uma forma muito devagar, que é um slow motion da vida, tá? Então, como que nós vamos fazer aqui? Eu vou passar, antes de mais nada, o movimento do Dead Clean, ou seja, toda vez que vocês ouvirem um Dead Clean, Dead Snatch, Dead Lift, o peso sai morto ali do chão, ele fica ali parado aqui no chão. E o Dead Clean, ele vai ser assim também. Então, ó, o peso, ele vai estar aqui, ó, entre as minhas duas pernas. Eu vou fazer o quê? Vou fazer ali na posição do swing. Então, eu faço esse meu hinge de quadril aqui e alcancei o kettlebell aqui embaixo. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer a primeira repetição sem o peso e depois eu vou fazer com peso devagar. Então eu vou empurrar o chão com os meus pés o mais rápido que eu conseguir e ao mesmo tempo eu vou puxar o meu cotovelo para trás, ligeiramente. Puxei esse meu cotovelo aqui para trás, meu cotovelo esquerdo para trás, o kettlebell ele vai estar aqui praticamente com a bola, a parte metálica aqui, a parte da bola, ela vai vir para cima, como se ela fosse fazer uma volta aqui, ó, por cima da minha mão. Na hora que o peso faz esse movimento, eu entro com a minha mão aqui, como se eu desse um soco, basicamente, e conecto o peso. Então o peso absorve aqui no meu antebraço. O meu dedão, ele está aproximadamente aqui, ó, no meu externo, na parte medial do seu peito, e fiquei com o meu punho nessa pegada neutra, na posição neutra aqui. Então, punho na pegada neutra, o peso está descansando aqui entre o seu antebraço aqui e o seu bíceps, e você está nesta posição. Literalmente é este o movimento. Agora eu vou fazer o movimento com peso, e vou tentar fazer o movimento devagar, usando mais força de braço, para demonstrar toda a dinâmica e todo o percurso do peso. Vou lá para a posição, ajustei, peguei o peso aqui, vou subir aqui rápido com a minha perna, puxo o cotovelo para trás. O peso vai fazer isso aqui, ó. A bundinha do kettlebell vai vir para cá, ele vai em direção ao meu antebraço, eu vou, nesta fase que ele vem na direção do antebraço, eu meio que conecto o peso, então, ó, estou aqui, puxei o cotovelo para trás, o peso vai girar por aqui, e eu estabilizo o peso aqui na frente. Desta posição, exatamente dessa maneira aqui, tá? É isso que você deve finalizar quando você fizer o movimento, o Dead Clean. Quando for descer o peso, o que eu vou fazer aqui nesse exercício do Dead Clean? Eu vou puxar o meu cotovelo para trás e ao puxar o meu cotovelo para trás, o peso, ele vai querer descer aqui, ó. E o que você vai fazer? Você não vai segurar no bíceps, você simplesmente acompanha o peso. Você não precisa colocar força aqui no seu braço, você não precisa segurar no seu bíceps. Puxou o peso para trás, ele vai puxar lá para baixo e você acompanha o movimento do peso. Quanto mais você ceder a força ao peso, menos você vai cansar. Coloque uma coisa na sua cabeça. O peso ele nunca vai cansar. Você vai.
Então, em todo instante que você realizar o movimento seja no swing, seja no clean, seja em qualquer outro movimento, se você aplicar uma força para o peso fluir e você não deixa o peso fluir, você vai gastar energia para segurar esse peso. A prática dos exercícios, em geral, de forma geral, é você entender quando você deve ceder a força, ou seja, quando você deixa o peso te levar e quando você tem que aplicar a sua força para poder controlar o movimento. Tá? No clean, por exemplo, se você usar muita força de braço, se o seu movimento não for tão rápido com o seu quadril, com as suas pernas, você vai usar muita força de braço. E aí você não vai conseguir executar o movimento com uma certa frequência, com um certo volume. Preste atenção neste detalhe. Faça mais força de perna, tá? Sempre este movimento de perna. Então, agora eu vou passar um movimento para você de uma forma mais didática. Nós vamos ali para o primeiro exercício, para a primeira fase, digamos assim, do clean. Como eu passei aqui para vocês o movimento mais ou menos num slow motion, nós vamos fazer o dead clean. E aí, nesse caso, eu vou usar o peso com a minha mão esquerda. Eu vou controlar o peso com a minha mão esquerda e a minha mão direita vai sustentar o peso aqui na frente. O que eu vou fazer aqui no movimento? Vou me posicionar aqui, kettlebell vai vir para cá, e aqui a ideia é eu aprender a puxar o peso aqui, ó, o cotovelo aqui para trás. Se você tivesse num faroeste, imagina que você está com uma arma aqui assim, e você vai tirar a arma. Tirei as duas armas aqui, ó. É esse movimento que você vai fazer com o seu cotovelo. O peso está aqui, eu vou subir e vou tirar as duas armas, ó. Pum! Nesse caso, só a arma com o meu lado esquerdo. Estou com o meu peso aqui, subi, puxei, ó. Pum! Puxei meu cotovelo aqui para trás, o peso vai ficar aqui, ó, próximo do meu corpo. Com a minha mão oposta, no meu caso aqui a mão direita, eu vou só sustentar o peso aqui em cima. Faça aí entre 5, 10 repetições desse exercício, até que você perceba que esse movimento começa a ficar mais fluido e mais leve. Eu vou mostrar aqui as diferenças de fazer um movimento com muito braço e fazer um movimento mais leve utilizando as pernas. No primeiro eu vou fazer mais utilizando o braço. Você vai perceber que o movimento é mais lento. É muita força de braço. Desce, sobe. Percebe que o movimento não sai fluido. Ó. Aqui é um peso de 16 quilos. Então fica pesado para eu levantar aqui, ó, no bíceps. Fica mais difícil. Eu não vou conseguir fazer muito mais que 5 repetições. Agora, eu vou fazer a mesma execução, só que com um movimento mais rápido. Eu vou incluir mais velocidade na minha perna. Percebe que eu fico de pé rápido e ao mesmo tempo eu utilizo essa força de puxar o cotovelo aqui para trás. Uma dica para esse exercício: preste atenção no seu ombro. A tendência é que você faça essa elevação escapular aqui, e isso não vai te ajudar em nada. Se você sentir pescoço aqui incômodo no seu pescoço, presta muita atenção se durante esse movimento você não está fazendo este padrão aqui, ó, de elevar aqui o seu ombro. O movimento é quadril. Vou fazer de frente, só para vocês entenderem um pouquinho melhor de uma outra visão. Estou aqui, fiz aqui o hinge no meu quadril, posicionei a mão aqui embaixo. Vou empurrar o chão rápido e sustento com a mão direita, ó. Fiz para um lado, solta um pouquinho. E a repetição é o seguinte: faça sempre 5 repetições, 8 repetições, não mais que isso. Faça ali 2 voltas, 3 de 8, 3 de 5, depende do peso que você tiver aí na sua casa. E é importante que você pratique este movimento dos dois lados. E, claro,
sempre terá um lado que você tem uma certa dominância. Por isso é mais importante ainda você treinar os dois lados. E preste atenção neste detalhe. Força de velocidade na sua perna. Coloca o seu cotovelo para trás, como se você estivesse fazendo aqui, puxando uma arma, né? Puxando aqui num faroeste da vida, fazendo este movimento. E você puxa, segura, sustenta com a outra mão, tá bom? Agora que você já entendeu como executar esse movimento, nós vamos para a fase 2. E na fase 2, em vez de você tentar segurar o peso aqui na frente, você vai segurar o peso aqui. E nesse amortecer o peso aqui, é justamente para evitar alguma pancada aqui no seu antebraço. Então, eu já recomendo, caso você tenha uma certa sensibilidade, e mesmo quem não tem, tá? Eu recomendo para proteger um pouquinho aqui a região do seu antebraço, você usar aqui, ó, essas munhequeiras. Quando você começar a utilizar os exercícios com kettlebell, vai ser desconfortável aqui para o seu antebraço. É muito desconfortável mesmo. Coloca aqui uma munhequeira, protege aqui o seu antebraço para você evitar muito impacto. Por quê? Porque nesta fase agora, você vai começar a colocar o peso mais em contato aqui com o seu antebraço. E a outra mão, ela vai entrar aqui no caso para amortecer o peso. Pode ser que neste caso, se você faz um movimento muito forte com o braço, a batida é mais forte ainda. E aí vai cansar demais. O que nós vamos fazer? Nós vamos realizar a mesma ideia do que nós fizemos anteriormente, só que agora tentar finalizar o movimento por completo. Então, puxa o cotovelo para trás, acompanha o movimento do peso e tenta, dentro da força que você aplicou ali de perna e do braço, encaixar o peso de uma forma aqui, onde ele amorteça aqui no seu antebraço e não bata com tudo. Vou tentar demonstrar para vocês aqui de novo, da mesma forma que eu fiz anteriormente, onde eu utilize mais força de braço, que aí para vocês perceberem um pouquinho da diferença. A primeira repetição eu vou fazer como vocês não devem realizar, com muita força de braço. Vem aqui para a posição, esse peso amarelo aqui, 16 quilos. Bater no seu braço aqui, toda vez durante a prática, 5, 8, 10 repetições, vai incomodar. Vai ser desconfortável. Agora eu vou utilizar mais força do braço mesmo, tá? De puxar o peso com tudo mesmo. Então vamos lá. Vem aqui. Bateu. Puxa o cotovelo para trás. Acompanha o peso. Subiu. Braço. Percebe que essa batida ela é bem agressiva. Se você fizer isso aqui 5 vezes, 10 vezes, vai te machucar. Faça o movimento, faça as repetições com cautela. Faça uma repetição. Percebeu que foi muita força na mão? Tenta na próxima repetição colocar um pouco menos de força. Bateu do mesmo jeito? Coloca menos. Bateu do mesmo jeito? Coloca menos. Porque a prática ela precisa ser ali manipulada também e ajustada. Não adianta nada você ficar fazendo 10 repetições e as 10 repetições você bater na mesma intensidade. Usa cada prática, cada repetição como um feedback. Bateu demais, opa, vou colocar um pouco menos força. É um estudo, tá? E agora eu vou demonstrar como fazer sem a batida. Tentar equilibrar a força entre perna e o braço. Veio para cá, encaixa bem o ombro, veio, encaixou. Puxa o cotovelo para trás, acompanha o peso lá embaixo. Subiu. Boa. Veio. Boa. Percebe que o peso, ele encaixa muito mais suave aqui na mão. A mesma coisa pro lado oposto. No meu caso é meu lado direito. Então, tô aqui, encaixa o ombro, puxou, conectou. Desceu. Veio. Foi. Certo? E aí nós fizemos a segunda fase, que é do dead clean. Essa terceira fase agora, eu vou deixar mais como um bônus, para quando você já estiver aqui habituado com esta situação toda. Claro, se você tiver a opção com um peso mais leve, esse exercício ele vai ajudar você a fazer esse movimento da puxada, de puxar o kettlebell. O que nós vamos fazer? A posição do movimento é basicamente a mesma,
Você vai sair com o peso aqui debaixo de você e você vai puxar o peso para cima. O peso ele vai vir para cima e você vai fazer esse movimento e puxar o braço. Então é como se eu fosse fazer aqui, ó, subir, dei um soco lá na frente e puxei. O exercício é este. O movimento ele vai ser isso aqui, ó. Deu um soquinho, pum, volta. Deu um soquinho, pum, volta. Deu um soco, volta. Deu um soco, volta. Deu um soco, volta. Eu estou segurando esse peso porque ele é 8 quilos. Fazer esse movimento com 16 quilos e sustentar aqui é muito peso no ombro. E de novo, esse exercício ele é um bônus para você deixar ainda mais limpo o movimento e o timing de quando eu coloco a mão e quando que eu puxo. Na real, o exercício não é para sustentar o peso ali. Quando você perceber que o peso está quase encostando, você já puxa. O movimento ele é para ser rápido. É como se eu fosse dar um soco mesmo. Ó, encostou, volta. Encostou, volta. Eu não seguro o que eu estou segurando aqui. Soco e puxo. O peso vai fazer isso e eu puxo ele de volta. Subir, o peso vai vir aqui para cima. Eu empurro e puxo. Esse movimento, ele é um movimento bônus que vai ajudar você a melhorar esse timing de quando puxa o peso, quando que você ajusta essa manipulação aqui do peso. Se você já pegou todas essas dicas, colocou em prática e conseguiu aí já tirar um grande proveito dessa situação toda, nós vamos fazer o movimento do clean. Esses movimentos de batida forte aqui no seu braço vão acontecer principalmente se você usar muito o braço e, segundamente, e também quando você fizer o swing e deixar o peso viajar muito lá na frente. Imagina que o vetor aqui, ó, o caminho que o peso vai percorrer é esse daqui, ó. Eu vou fazer esse movimento com peso. Quando eu puxar o cotovelo para mim, ele vai vir com a força toda contra o meu corpo, ou seja, contra o meu antebraço. E vai bater, e vai doer. Então, o que agora nós vamos precisar limpar o movimento? Entender que quando eu for fazer o movimento, que é o clean, propriamente dito, eu vou puxar o peso lá atrás no meu quadril, o mais rápido que eu conseguir, sempre próximo aqui do glúteo. Eu vou estender o meu quadril e já puxar o cotovelo para trás. Por quê? Porque se eu fizer esse movimento aqui e lá na frente eu puxar o peso vai vir com tudo e vai bater no meu antebraço e vai me machucar. A dica de ouro aqui é, sempre que você for executar esse próximo movimento, coloca na cabeça de quando você estender a perna, já puxe o seu cotovelo aqui para trás, para o peso ficar o mais próximo da linha do seu corpo possível. Eu vou mostrar o que vai acontecer se você não puxar o cotovelo aqui, ó, próximo do corpo. Você vai fazer esse swing aqui, ó, lá na frente e vai bater, e vai doer. Então, ó, fez, ele vai bater. Para evitar esse movimento, você vai ter que fazer isso aqui, ó, puxa perto do corpo, desce, puxa, puxa, tá? Não adianta. Este exercício precisa de prática. Dicas que você deve colocar aí na sua cabeça a cada prática do Kettlebell Clean. Quanto mais próximo do seu corpo o peso permanecer, mais fácil e menos agressivo será aqui no seu antebraço. Segundo ponto, não briga com o peso. Puxa o cotovelo para trás, não controla a descida do peso, não faça tanta força de puxar o peso para cima, porque senão você não vai conseguir sustentar este movimento por muito tempo. É muito importante você entender que o movimento é mais uma extensão do seu quadril. O movimento é predominante de quadril. Então a força vem da perna, não vem do seu braço.
E aqui, agora, a ideia é que você faça essa prática. Quebre este movimento devagar, faça uma repetição por vez. No começo, o que eu sugiro? Vem para a posição do clean, conecta o peso aqui ó, com o seu corpo, tá? Deixa o peso bem encaixado, seu braço bem firme, puxa rápido lá em cima do seu quadril, subiu. Tá? Fez essa posição, puxa o cotovelo para trás, o peso vai querer descer, acompanha o peso aqui no chão. A princípio, faça esta prática. Puxou, encaixa, cotovelo para trás, acompanhe o peso lá na descida. Põe o peso lá para frente, ajusta, respira, puxou. Percebe que se eu puxo o peso muito lá na frente, ou lá em cima, aqui, eu posso ajustar um pouquinho o peso para que ele não bata. Veio, respira. Beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o lado oposto. No meu caso, o meu lado direito. Então, solta bem o corpo. Respira. Veio para cá. Puxa. Depois que você praticou ali um certo número de repetições para os dois lados, você pode incluir nessa mesma ideia, a gente vai fazer o seguinte. Faço o movimento do clean. Quando eu puxar o meu cotovelo para trás e o peso cair, eu direcionar o peso lá para trás, como se eu fosse fazer um outro swing. Porque é aí que eu vou conseguir fazer essa sequência do movimento. Vai ficar assim, ó. Vem para cá, então vai, puxei, puxo o cotovelo para trás, direciono o peso aqui próximo da minha virilha. Tá? Ajusta. Fiz isso. A gente também pode incluir uma prática de, na descida, você direcionar o peso aqui para baixo e parar o peso aqui à frente. Como que vai ser o movimento? Vai fazer exatamente o que a gente fez anteriormente. Puxou, subiu. Na descida, puxei o cotovelo para trás, direciono o peso lá embaixo e só isso. Faço mais um aqui. Ajusto, encaixo o ombro, puxo o peso lá atrás, subi. Cotovelo para trás, direciona o peso lá para baixo. Pratica esse direcionamento de jogar o peso lá para baixo. Jogou, encaixa o peso ali na frente. Fez esse movimento, 5 repetições, 8 repetições, 2, 3 voltas para cada lado. Entendeu como executar? Você pode, na próxima etapa, incluir a sequência do movimento. Aqui nós fizemos um movimento por vez. Na sequência, você já pode fazer aí 2, 3, não faça mais que 5 de uma vez só. Então aqui, na última fase, eu vou fazer aqui 5 repetições do mesmo movimento e do mesmo lado. Isso vai cansar um pouquinho mais, ainda mais se você não estiver tão habituado com esse movimento, com peso. Então, vai com muita cautela, tá? Fizemos o movimento aqui, encaixei, puxou lá atrás, lá no quadril, subiu. Cotovelo vem para trás, direciona. Puxou, foi, e pronto. Solta um pouquinho, respira, relaxa o corpo, faz a mesma repetição para o outro lado, ajustou, fez aqui o range, conecta o peso, puxou. Agora você respira, relaxa. E aí agora, você, com essas dicas, você deve praticar com calma, com cautela, e vá praticando, anote número de repetições, faça números baixos de repetição, não faça tanto volume, faça entre 3,
5 repetições, vá praticando. Tenta limpar o movimento para deixar ele cada vez mais limpinho. Então, por hoje é isso. Desde que você pegue todo esse movimento, todas essas dicas, você pode não só fazer o movimento com um querobel, mas você pode fazer com 2, o que vai intensificar ainda mais o seu treino e vai deixar ele ainda mais eficaz num curto espaço de tempo. Mas no começo, foca bastante na técnica, foca bastante nesses fatores essenciais do movimento, mais força de perna, puxar o cotovelo aqui para trás, encaixar o peso, encaixar o ombro, deixar a sua escápula encaixada, para que isso torne a sua prática não só mais eficaz, mas menos lesiva ou menos prejudicial, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.